A virada de carreira, ela tem as suas complexidades, porque ela implica numa série de conhecimentos e numa série de desenvolvimentos que a gente precisa fazer num tempo muito curto. Mas ela também anda com os movimentos de mercado. Trabalhei na parte de engenharia de processos durante uma boa parte da minha vida. Já trabalhei também em ferramentaria, na parte de chão de fábrica. E eu virei a minha carreira, num determinado momento, para a área de tecnologia, BI e Data Analytics como um todo. Meu nome é Eduardo Benhur e eu sou ex-aluno do MBA em Data Science Analytics da USP Exalc. Considerando a evolução tecnológica atual, os desafios de empresa, os desafios sociais, os desafios de negócio como um todo, a área de análise de dados ela deve permear todas as outras áreas que já existem. A gente nota transformação em áreas que a gente já conhece, a própria psicologia, a própria engenharia, a própria tecnologia da informação e tantas outras áreas que podem ser enriquecidas através de análise de dados. A análise de dados ela é um componente da atualidade e que a tecnologia atual e os conhecimentos que vêm avançando aí ao longo dos últimos anos permitem que essas áreas evoluam e cheguem em outro patamar por conta da facilidade, da quantidade de ferramentas que a gente tem hoje para analytics de modo geral. A ideia é que todas as empresas hoje sejam movidas por dados para se manter competitivo, para se manter nos ambientes de negócio onde a gente consiga evoluir, né, para outros patamares. A análise de dados ela é utilizada em praticamente todas as frentes das empresas atuais, ou pelo menos deveria ser assim. E as empresas que ainda não estão fazendo análise de dados, né, trabalhando os seus dados de forma inteligente, correm o risco de não avançarem com a evolução do mercado. Tem centenas de exemplos práticos. A análise de dados é usada em contextos de business intelligence, ou seja, analisando dados do passado para tomar decisões. Análises de dados são usados em contextos preditivos, onde mercados financeiros, por exemplo, ou até mesmo em previsão de compra, previsão de demanda, a gente precisa ter um profissional de Data Analytics para analisar aquele grande volume de dados, trabalhar esses dados, fazer a limpeza, as transformações, para gerar valor para os negócios de modo geral. Então, pensando no departamento de RH, de contratações, área de People Analytics, que tem condições de fazer uma análise da evolução dos funcionários dentro da empresa, de fazer previsão, por exemplo, de percentual de funcionários que podem pedir demissão no próximo trimestre e tantos outros tipos de coisa, né? Eu creio que tanto internamente quanto para atender clientes e parceiros, a análise de dados está presente em praticamente tudo. Eu entendo que ainda tem muito a evoluir. Existem estágios de maturidade de análise de dados e esses estágios de maturidade eles dependem também da profissionalização e do amadurecimento das empresas com relação à utilização de dados. Armazenar dados em grandes volumes, mas não tratar esses dados de forma inteligente, talvez seja algo que, em geral, o mercado esteja aprendendo a fazer, né? E isso envolve o avanço da tecnologia, isso envolve o avanço da engenharia de dados, isso envolve o avanço de Data Science Analytics, isso envolve o avanço de estratégias voltadas para dados e, claro, do profissional ou profissionais de dados de modo geral, que são as pessoas que vão ter condições de tratar esses dados e de trazer as empresas para esse outro patamar. O profissional que trabalha na área de análise de dados, ele é um profissional que ele tem que ser muito curioso, ele tem que ter muita vontade de aprender e ter um perfil investigativo. Ao mesmo passo, ele precisa desenvolver um pulso de negócio mesmo, de conhecer a dor do cliente, não só analisar. Não é análise pela análise, é análise a fim de tomar decisões e encontrar resultados melhores do que os resultados que já estão sendo encontrados. Então ele precisa ser um profissional dinâmico, um profissional que está antenado nas tecnologias, um profissional que tenha prazer e vontade de estudar, porque no final do dia é isso que vai ser o diferencial. E com certeza um profissional que consiga se comunicar com facilidade com as várias frentes de negócio. Eu me formei
na área técnica em mecânica de usinagem, depois ferramentaria no ensino técnico. A minha primeira faculdade foi em tecnologia em processo de produção e depois engenharia mecânica. Então, na área de exatas, eu sempre tive bastante interesse pela área de análise, mas trabalhando na indústria, eu não tinha tanto contato com essa área. E aí, de 2016, 2017 para frente, que eu comecei a trabalhar mais com serviços, estava mais próximo de ambientes e de situações que envolviam dados, essa necessidade foi nascendo, ela foi aparecendo e estava cada vez mais próxima das coisas que eu já queria estudar, que eu já queria me desenvolver e queria aprender. Foi meio que natural a transição para a área de análise de dados. Então eu tive a oportunidade de mudar de emprego e ir para uma área mais técnica, né, uma área de BI mesmo, né, trabalhar em projetos para grandes clientes, e isso facilitou muito essa virada de chave. Eu creio que seja sim possível fazer essa migração dentro do próprio ambiente onde você trabalha. A virada de carreira, ela tem as suas complexidades, porque ela implica numa série de conhecimentos e uma série de desenvolvimentos que a gente precisa fazer num tempo muito curto. Mas ela também anda com os movimentos de mercado. Eu notei que era muito mais interessante para a minha carreira estar próximo de uma área de analytics, por exemplo, porque o nosso futuro está se direcionando para isso. A gente vê hoje com as IAs generativas, a gente vê hoje com os modelos de linguagem, a gente vê hoje com a aplicação desse tipo de tecnologia no dia a dia, e mesmo que eu ainda não tivesse o conhecimento de que em 2024 a gente estaria vivendo esse tipo de coisa, já era algo que eu tinha interesse de estar mais próximo. Mas não é fácil, mas eu encorajo muito quem tem vontade, quem tem curiosidade pela área de análise de dados, que tente, que se arrisque, que estude um pouco sobre o assunto, porque é um ambiente também bastante promissor, né? Daqui até os próximos anos, eu acredito que é um dos ambientes mais promissores que a gente tem no cenário mundial, assim, de trabalho, de pesquisa e tudo mais, assim. O MBA surgiu exatamente nessa transição. O MBA está exatamente nesse ponto da transição. Eu começo a trabalhar, então, com a parte de Business Intelligence, e meses depois de começar a trabalhar com isso, cerca de 6, 7 meses depois, uma amiga que trabalhava comigo me convidou para fazer o MBA. Vamos fazer o MBA junto, vai ser legal e tal. E no começo eu falei, tá, vamos. Aí depois eu pensei um pouquinho e eu falei, cara, é isso que eu quero mesmo. E me matriculei no MBA. E zero arrependimento. O MBA Expesalc, ele foi uma virada de chave nesse meu momento de transição, porque ele sanou dúvidas que eu ainda tinha, né, diversos gaps que tragos da graduação, e também me deu ferramentas para atuar com velocidade no dia a dia. Então ele veio exatamente no momento que eu precisava, me ajudou exatamente no momento que eu precisava dessa transição. O MBA em Data Science Analytics, ele é muito prático, e ele tem um diferencial de não só te ensinar o código pelo código, ele tem um diferencial de te ensinar como funcionam o mecanismo dos algoritmos que a gente está aprendendo, né? Então, como um dos nossos professores falavam, era abrir a caixa preta de cada um desses algoritmos e entender como eles funcionam, entender o que está por trás, dar a facilidade, dar o embasamento, dar a fundamentação teórica que é necessária para você tomar boas decisões sobre o uso desse tipo de tecnologia no dia a dia no trabalho. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa facilidade para estudar online. Eu entendo que nem todo mundo tem essa facilidade. Então eu creio que as aulas ao vivo sejam justamente para aproximar essas pessoas que precisam fazer perguntas mais frequentes, ou diretamente com o professor, ou interagir com a turma, e etc. Então é algo que eu acredito que ajudou bastante. Ajudou bastante nessa dinâmica, né, de não ser só um vídeo gravado, de ter a oportunidade de você tirar dúvidas com o professor e também interagir com a turma ali no chat, né, a gente tinha todas essas possibilidades. Deu para fazer bastante network, os grupos que não necessariamente são os grupos do MBA, mas os grupos que se formam, né, durante o curso, são grupos de bastante troca. Então a gente conseguia conversar sobre bastantes assuntos, sobre o próprio TCC, sobre o que a gente tinha interesse de pesquisar. Tem pessoas que estudaram comigo na mesma turma e que trabalham aqui onde eu trabalho.
Tem pessoas que estudaram comigo e que trabalhavam na empresa que eu trabalhava antes de entrar aqui. E tem pessoas que começaram o MBA também porque conheciam pessoas que já tinham feito, tinham falado bem da experiência. Então, eu creio que tudo isso faça parte desse network. Eu creio que até hoje tem pessoas entrando no MBA USP-Exalc porque foi indicado por mim ou por algum outro colega que terminou já o seu curso e indicou para um outro, e isso vai acabando virando uma cadeia, né, de indicações que a gente encontra também diversos alunos hoje na plataforma de ex-alunos, né, que a gente consegue ainda manter contato com essas pessoas. Isso é muito legal. A parte que eu mais gostei foi a parte de Machine Learning mesmo, porque era, queira ou não, você vai fazer um curso de Data Science e você está mais interessado na parte técnica, mas a parte onde a gente falava de novas tecnologias, onde a gente falava de governança de dados, de LGPD e todas essas outras áreas que permeiam a área técnica, elas são muito importantes para fechar esse pacote profissional. É algo que atende, ao meu ver, as necessidades atuais, atende para quem já trabalha na área e precisa se desenvolver tecnicamente para uma área mais técnica ou uma área de gestão, e atende diversos perfis de alunos por conta de ter uma característica de receber um perfil de aluno menos homogêneo e conseguir, aos poucos, homogeneizar o conhecimento da turma e fazer com que as pessoas obtenham clareza com mais facilidade. Nossos conteúdos são muito didáticos, a didática dos professores também ajuda bastante. E, assim, zero arrependimento. Para mim foi uma virada de chave. A gente passa 10 aulas com o professor Fávaro falando sobre modelos supervisionados, e eu nunca tive uma aula de modelo supervisionado tão bem estruturada quanto essas 10 aulas do professor Fávaro. É um choque de conhecimento, não tem como negar. E por ser um curso muito amplo, não necessariamente é um curso que forma pessoas técnicas para serem cientistas de dados. Pode ser uma pessoa de liderança de um time de ciência de dados, pode ser uma pessoa de estratégia de uma equipe inteira de ciência de dados. Então, as skills de gestão, elas também estão presentes no MBA em Data Science Analytics, não necessariamente só formando pessoas técnicas, né? Então, pessoas de várias frentes, profissionais de marketing, profissionais de analytics, profissionais de RH, profissionais de uma série de áreas, podem encontrar o seu espaço para operacionalizar no próprio trabalho os conhecimentos que eles obtiverem em Data Science, sem necessariamente ser algo tão profundamente técnico. O profissional, depois do MBA, ele ganha ferramentas, e ter ferramentas para trabalhar é uma das melhores coisas que tem. Eu entendo que os algoritmos e tudo que a gente aprende no MBA USP-Exalc é como se fosse uma grande caixa de ferramentas. Antes de ter um martelo, você pode tentar pregar um prego com um alicate, mas não é a forma ideal e o alicate nem foi desenhado para aquilo. Então, quando você entende os fundamentos, quando você entende a teoria por trás, quando você entende os tipos diferentes de dados, os tipos diferentes de bancos de dados, os tipos diferentes de análises possíveis para uma determinada situação, você ganha facilidade. Você ganha facilidade em operacionalizar. Então, o Eduardo antes, ele tinha muita vontade e tinha, sim, algum conhecimento, mas o Eduardo depois ele tem mais segurança por conhecer de forma um pouco mais profunda como essas coisas funcionam, como que essas coisas podem ser aplicadas no dia a dia, sem cometer equívocos de analytics. Estudar, obter conhecimento de modo geral é bastante importante, se desenvolver é bastante importante. E se desenvolver num lugar onde as pessoas têm essa paixão por ensinar, têm a capacidade, os profissionais, o pessoal, para te promover, né, uma boa experiência de aprendizado, é melhor ainda. Então, eu recomendo, sim, é uma experiência única que vale muito a pena, com certeza agrega e vai ser um diferencial no dia a dia das pessoas, do trabalho, do estudo, da pesquisa e onde mais as pessoas queiram se envolver utilizando análise de dados.